Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos nessa noite reunidos mais uma vez para juntos buscarmos o Senhor. Quarta-feira, dia de buscarmos a Deus. Os irmãos estão acompanhando todas as programações aí em oração com o pastor Jorge. Na semana passada nós estivemos no cartório. Sábado agora tivemos aquela grande festa de casamento com o Senhor Jesus, sempre abençoando as nossas vidas. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pelas suas orações, pelo seu cuidado para com o seu pastor. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesta noite, para que você receba a segunda parte da última mensagem. Na semana passada, infelizmente, eu tive um probleminha, meus irmãos, estou nesse corre-corre, consegui gravar, para vocês terem uma ideia, a mensagem quase assim em cima da hora. E depois que eu acabei de gravar a mensagem, para eu lançar a mensagem para vocês, abrir no nosso canal, eu tive um problema e estava gravando numa extensão aqui do computador diferente. E eu sinto muito que na quarta-feira passada a gente não pôde estar presente. Mas hoje nós estamos aqui, estamos juntos na presença do Senhor. Eu quero dar início a esta noite lendo com vocês o Salmo de número 116. Salmo 116 diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Olha que declaração. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. As obras de Deus são enormes, são tremendas. A palavra de Deus chega a dizer que o Senhor reina sobre todos. Agora, nesse tempo, nesse momento, alguns homens não reconhecem isso. Haverá um tempo que todos terão que se dobrar. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, naquele tempo, quando Cristo voltar para julgar as nações, todos verão esta glória de Deus. Hoje, Deus reina, mas aqueles que se comprazem, que têm prazer em Deus, já podem ver esse reinado acontecendo agora. E aí ele continua dizendo, versículo 3, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo de número 111. Vamos louvar ao Senhor com um cântico e em seguida nós estaremos orando ao nosso Deus. Vamos consagrar tudo que nós somos ao nosso Rei, o Eterno. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei
terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Declare ao Senhor a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui em torno da Tua palavra para buscarmos o Senhor, Sua igreja, a igreja que serve ao Senhor nesta região aqui do Caju e nossos irmãos que fazem parte da nossa igreja, mas que estão espalhados também. E agora todos nós entramos, mesmo que pela internet, mas entramos juntos na Tua presença para Te adorar, para Te servir. E nós a fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Em seguida, eu quero te convidar para a gente ler outro texto. Depois nós vamos cantar novamente e vamos orar, interceder a Deus, tá bom? Porque nossos dons e talentos são somente para servir ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Eu quero ainda ler com vocês agora o Salmo de número 113. Diz assim, olha, Salmo de número 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra? Ele ergue do pó desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! A palavra de Deus convida você e a mim para juntos louvarmos ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua majestade. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 177, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Eu quero te convidar nessa noite para falarmos com o Senhor e agradecermos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo cuidado de Deus para com você. E também interceder a Deus por aqueles irmãos que se encontram necessitados, sobretudo aqueles que estão enfermos. Então nós temos um grupo grande, a Sandra de Cachoeiro, ela está num processo de recuperação, graças a Deus.
lembre dela. A Magnalda, né, é um processo um pouco mais longo do que a da Sandra, né? Muita luta. Ore por ela, ore pelos filhos dela, né? Para que nesse tempo Deus possa derramar mesmo aquela graça sobre eles. E aqueles demais irmãos, a dona Zozena, que já é uma senhora, a mãe do nosso irmão presbítero Ailton, o Walter e a Andréia, né? Principalmente a Andréia na sua recuperação, que aliás, né, de uma forma muito carinhosa, eles vieram a Cachoeiro para estar comigo nesse momento tão importante. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida deles e pedir a você que ore pela continuação da recuperação da Andréia, né? O reverendo Jadson, lá do Recife, eu não o conheço, mas eu queria que você estivesse orando por ele. Também a tia Zilma, minha tia, ore por ela também nessa recuperação. Lembrando também do Caio, né? Que Deus continue a abençoar o Caio. E aqueles demais irmãos, né? O pai do nosso irmão Diácono Renato, seu José Luiz, ore por ele também, tá bom? Também eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu cuidado com o seu pastor, né? Tudo correu muito bem, graças a Deus. No próximo domingo, no dia 23, nós vamos estar lá na igreja do Caju para recebermos uma homenagem, não, para a gente recepcionar a esposa do pastor Jorge, a Ana Caroline, a Estela, que é uma filha, né, que Deus está me dando. Então, você vai estar lá com a gente, tá? Para a gente poder agradecer a Deus pela vida da família do pastor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, te louvar pelo cuidado do Senhor sobre nós e colocar diante do Senhor a vida desses irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor possa visitá-los nessa noite com poder e graça, restaurando, curando a cada um deles para a glória do teu nome. Como o Senhor tem feito com a Sandra, com a Andréia, que o Senhor continue a fazer esse processo também com a Magnalda, com o Jadson, o reverendo Jadson, com o Caio, enfim, ó Deus, nós oramos por essas vidas, pedindo a tua bondade sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler um texto, eu quero ainda cantar mais um cântico com você. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 164, Nome Precioso. Santo, nome incomparável, vem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos conversar um pouco nesta noite. Esta é a segunda parte da mensagem que nós falamos na semana retrasada, tá bom? Então, nós estamos falando sobre modelos de igreja na Bíblia. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a igreja em relação a Deus. Nas últimas semanas, sem ser a semana passada, a anterior, nós começamos a falar sobre a igreja em relação a Cristo. Depois nós vamos falar sobre a igreja em relação ao Espírito Santo. Então, na igreja em relação a Cristo, a primeira parte, que foi na última mensagem, nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo, como a Bíblia fala sobre isso, né? Então, foi sobre isso que a gente falou. E, nesse sentido, o corpo de Cristo expressa, primeiro, a unidade, né, entre os membros e também a unidade com a cabeça, que é Cristo. Então, ele que coordena esse corpo. Isso nós vimos na semana passada. Hoje, a segunda parte deste estudo sobre a igreja em relação a Cristo, nós vamos ver que a igreja é a noiva de Cristo, tá bom? Então, novamente, o tema desse momento agora, a série é modelos de igreja na Bíblia. O tema é a igreja em relação a Cristo. Na última parte, na última semana, primeira parte, em relação a Cristo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje, nós vamos estudar, então, a segunda parte desse estudo, quando a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Bom, à guisa de introdução, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que este tema do povo de Deus sendo apresentado como uma noiva não é um tema novo, não é um tema do Novo Testamento. Esse tema você já vai encontrar no Antigo Testamento, né? A gente vai ver, por exemplo, o Salmo 45, que é o salmo que fala sobre o rei. Ele vai falar sobre esta princesa, né? Sobre essa noiva do rei. Nós também sabemos, né? Você conhece o texto de Oséias, quando a Bíblia fala sobre a mulher de Oséias que se prostituiu, sendo um exemplo do povo de Israel. Então, essa ideia de noiva, essa ideia de esposa, não é nova no Novo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, também fala sobre este assunto. E talvez o texto mais emblemático seja o livro de Cantares. Alguns estudiosos acreditam que esse livro pode ser visto de forma alegórica do relacionamento de Cristo com a igreja. Eu, particularmente, sou de uma linha teológica reformada que interpreta o livro de Cantares como sendo um livro literal, de um relacionamento do rei Salomão com a Sunamita. Mas há aqueles que veem por detrás disso, de alguma forma, uma relação entre Cristo e a igreja. Bom, então, só para a gente introduzir o assunto, essa ideia de Deus e a esposa não é uma ideia nova. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, isso ganha uma proporção maior com Cristo. A primeira vez que a gente vê algo sobre isso é ainda no início do livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 25, quando João Batista, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, o amigo do noivo é aquele que introduz a noiva.
Aliás, deixa eu abrir aqui para a gente poder ficar bem focado no texto, tá? João capítulo 3, né? Logo no início do Novo Testamento, no versículo 25, eu estou abrindo aqui a palavra de Deus. E diz, ele começa a falar sobre, ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então veja, nesse momento, você sabe, você se lembra, a Bíblia diz que João Batista, ele era um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho do que Jesus, cerca de 6 meses. Então ele começou o ministério um pouquinho antes, porque ele era a voz do que clama no deserto. E quando ele começou o ministério, logo assim, uma multidão começou a segui-lo, e ele fez também discípulos, ele tinha discípulos. E depois que ele estava no ministério, Jesus apareceu, Jesus foi batizado por ele, e aí Jesus se foi para uma outra região. E aí começou a haver uma contenda, uma discussão, dizendo: aquele que o Senhor batizou, ele está lá profetizando, e muitas pessoas estão indo atrás dele. E aí João Batista diz isso, agora no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Então veja, essa foi a primeira vez no Novo Testamento que apareceu essa ideia de Cristo e a igreja como a noiva. E aí depois você vai ver isso no próprio ensinamento de Jesus, né? Em diversos lugares, Cristo fala sobre as bodas do Cordeiro, ele fala sobre um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, né? E trouxe convidados, e a noiva chegou. Então você vai encontrar isso em vários lugares, por exemplo, Marcos capítulo 2, Mateus 22, Lucas capítulo 14. Você vai encontrar em vários lugares. Bom, quando você chega lá em Apocalipse, novamente esse quadro da noiva e de Cristo aparece, né? Aparece. Então, por exemplo, né, a Apocalipse capítulo 19, versículo 7, fala sobre as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro. E também Apocalipse 20, versículo 9, fala sobre a noiva, né, do Cordeiro. Então veja, lá em Apocalipse agora novamente aparece. Fica muito claro para mim e para você que a igreja é a noiva de Cristo. Agora, um lugar no Novo Testamento que é muito interessante para a gente ver esse assunto é os escritos do apóstolo Paulo, né? Então, por exemplo, a primeira passagem, eu vou ler aqui para vocês, é Gálatas. Gálatas capítulo 4. Essa é a primeira passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a noiva de Cristo. Gálatas 4, a partir do versículo 21, né? E aqui, nesse texto, ele fala sobre Sara e Agar como se fossem figuras de duas alianças. E aqui ele diz, está escrito que Abraão teve 2 filhos. E aqui ele vai agora falando, a ideia aqui
é para mostrar o povo de Israel e a igreja de Cristo, né? Mostrar que nós somos a noiva do Cordeiro. A ideia de Agar e de Sara não significa que Agar simboliza o povo de Israel e Sara simboliza a igreja de Cristo. Não é tão simples assim, porque o próprio apóstolo Paulo diz que todos nós somos filhos de Abraão. A ideia é só para mostrar a noiva de Cristo, mas tanto judeus quanto gentios, todos nós, aqueles que aceitarem a Cristo como seu Senhor, fazem parte desta igreja e agora são chamadas de noiva do Cordeiro. Então, em Gálatas é a primeira vez que o apóstolo Paulo menciona. A segunda vez encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala sobre o segundo Adão. Veja, 2 Coríntios, capítulo 11, deixa-me ver aqui os versículos para gente aqui, bem no início aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e ele diz assim: porque zelo por vós, zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza das purezas devidas a Cristo. E aqui, então, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo faz algo interessante. Então, veja, em Gálatas, ele faz uma comparação de Sara e Agar, né? E aqui ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. E ele diz que Eva, que foi a esposa do primeiro Adão, e a igreja é a noiva, a esposa do segundo Adão, que é Cristo. Então, nós encontramos esta lógica, esta compreensão, né? Então, os cristãos foram apresentados a Deus, a Cristo, como a sua noiva, né? Então, dessa forma, a igreja deve sempre precaver-se para não se afastar do seu noivo, razão de ser da sua existência no mundo. Não há nenhuma razão de ser igreja neste mundo se não for para preparar-se para Cristo. Cristo é o nosso noivo. A terceira passagem do apóstolo Paulo é o livro de Efésios. Agora, Efésios, no capítulo, deixa eu abrir aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Efésios, capítulo 5. Aqui em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a família, né? Ele está ensinando sobre a família. E chega um momento que ele vai falar sobre os deveres da esposa e os deveres de Cristo. É claro que a igreja, os deveres da esposa e os deveres do esposo. E é claro que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque nesse texto aqui a nossa intenção é pontuar o fato de que ele coloca o exemplo de Cristo, né? Então, ele diz assim, olha, capítulo 5, a partir do versículo 21, né? Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Maridos,
Amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pura pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. Então, nesse texto, apesar do apóstolo Paulo estar falando sobre família, ele usa o exemplo de Cristo. E ele diz que Cristo é o noivo. E ele traz aqui algumas características desse noivo surpreendentes, né? A primeira delas é que esse noivo ama a sua noiva com um amor sacrificial, com um amor doador. O texto diz que ele deu a sua vida, né? Ele ofereceu a sua vida, né, para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Cristo diz: olha, você deve amar da mesma forma a sua esposa, a ponto de dar a sua própria vida por ela, se for necessário, né? Depois ele falou algo também muito interessante, que ele diz que ele não só deu a sua vida, mas ele trabalha nessa noiva, ele prepara a noiva. Ele diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, é como o noivo, como o esposo que faz tudo pela esposa para que ela se sinta bem. Esse noivo aqui também fez isso, né? Ele cuida, ele não só morreu por esta noiva, num amor sacrificial, mas ele também cuida desta noiva. Para quê? Para que naquele dia, como aconteceu com o pastor Jorge no sábado, né? Como quando a Ana Carolina entrou linda, né, para me encontrar no altar, assim será Cristo. Quando Cristo nos encontrar para o casamento, nós vamos estar lindos como igreja, vamos estar perfeitos. Ele diz, ele nos santifica para que a gente seja apresentado naquele dia sem mancha, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Ele trabalha em nós como nosso noivo, ele nos prepara, ele cuida. Nós estamos num processo cujo próprio noivo se encarrega de trabalhar. Então, nesta noite, eu quero deixar com vocês essas palavras e concluindo quais são as implicações, então, né, desta noiva. Bom, a primeira coisa para concluir é que, como eu falei, é o preparo, né, do noivo com a noiva para as bodas, né? Então ele está trabalhando, ele está preparando a gente através da sua palavra. E segundo é a alegria, né? O noivo ele vai nos receber com alegria. É uma festa, diz a palavra de Deus. Os anjos estarão ali, né, recebendo com alegria. Então, eu e você estamos sendo preparados, né? A pastora Ana Carolina está aqui comigo. Sim? Você quer seu celular? Ficou no carro. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, ele né, nos preparou e haverá a festa. João Batista diz assim, o noivo, o amigo do noivo se alegra, né? E haverá júbilo no céu, haverá uma festa. Eu e você somos a noiva de Cristo. Amém? Vamos concluir então agora. Eu vou fazer uma oração com você e agradecer a Deus pela sua vida. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo e somos a noiva de Cristo. Antes dessa oração, eu quero ainda colocar mais um cântico para a gente encerrar, tá bom? Vamos ao Senhor. Luz das nações e dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te,
para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ao Deus que é maravilhoso. Amém. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque nós fazemos parte desta igreja, somos a noiva do Cordeiro. E o Senhor tem trabalhado em nós, nos preparando para aquele glorioso dia. Senhor, nós queremos agradar o noivo nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre vós hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, estamos encerrando. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Mais uma vez, lembrar a vocês que no próximo domingo, dia 23, estaremos juntos às 10 horas na Igreja Presbiteriana do Caju para recepcionar a missionária, a pastora Ana Caroline e a Eixla, tá bom? Para a gente agradecer a Deus pela vida delas e pela vida do pastor Jorge. Você é o nosso convidado. Não falte, venha com toda a alegria, tá bom? Queridos, Deus abençoe, tenha uma boa noite e até domingo com a graça de Deus, tá bom? Até lá, queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus.